Vou falar agora aqui para vocês de uma pergunta que é muito comum. Eu uso um método hormonal ou eu uso um método não hormonal? Gente, a maior revolução que aconteceu realmente no nosso planeta, eu costumo falar, foi a introdução dos métodos contraceptivos. Então, o surgimento da pílula realmente mudou o papel da mulher na sociedade. Então, se você for querer algo totalmente natural, que seria não evitar a gestação, deixar seguir, correr a vida naturalmente, a gente ia ficar basicamente o tempo inteiro amamentando, grávida, amamentando, cuidando de filho. Então, assim, eu respeito esse posicionamento, tá? Respeito. Só que considerando que você veio fazer um curso de métodos contraceptivos, eu estou entendendo que você está alinhada com esse propósito de realmente ter o controle do seu momento de engravidar. Então, junto a isso, né, que é essa questão muito forte nossa de realmente querer programar a gestação e não engravidar nesse momento, apesar de ter vida sexual, vem junto uma necessidade de ter uma vida cada vez mais saudável, cada vez menos artificial, cada vez com menos medicamento. Então, existe uma tendência a não usar métodos com muitos hormônios, tá? Então, essa tendência, ela é desde a ponta da mulher querendo um anticoncepcional, como também os grupos, né, de estudiosos e cientistas que desenvolvem esses métodos. Então, as pílulas anticoncepcionais, quando elas foram criadas, elas tinham dosagens altíssimas. Então, assim, as dosagens eram altas num nível que a gente nem tem hoje mais disponível no mercado. Então, isso aconteceu com a pílula e isso tem acontecido também com os outros métodos de elongação, como, por exemplo, o DIU, que agora a gente tem um DIU hormonal de baixa dosagem. Isso tem acontecido, assim, realmente com... Então, quando a pessoa me pergunta, é muito comum essa pergunta, doutora, mas eu posso usar um método não hormonal? O que é melhor para mim? Eu não queria usar muito hormônio. Então, se você está com isso pensando assim, você realmente está alinhada com o que a maioria das mulheres estão pensando. Então, como é que a gente faz isso? A gente sempre tenta usar o mínimo de medicamento e o mínimo de intervenção possível. Então, o que eu recomendo é, se você tem como não usar nenhum medicamento, melhor. Se nesse momento você já iniciou a sua vida sexual ou se você está planejando iniciar a vida sexual e não quer engravidar, eu recomendo que você use algum método, tá? A gente vai falar aqui sobre métodos naturais, a gente vai falar sobre métodos de barreira também, lembrando que esses métodos de barreira, eles também podem prevenir, em alguns casos, a questão de infecção sexualmente transmissível, mas o foco aqui da nossa conversa é a contracepção. Então, eu tô dizendo que se você quer realmente evitar, você precisa de métodos que garantam uma eficácia. Então, quando a gente fala de eficácia, a gente está falando de métodos que realmente vão garantir que você não vai engravidar. Todos os dois grupos têm vantagens e desvantagens, eu vou pontuar algumas aqui para vocês, tá? A questão é, método não hormonal, no geral, precisa da nossa conduta para que ele funcione bem. Então eu tô falando que você vai ter que usar a camisinha masculina, usar a camisinha feminina, ou no caso de um diafragma, você vai ter que calcular o tempo, tanto para colocação quanto para retirada do método. Então, esses métodos que dependem da nossa ação, como por exemplo na ginecologia natural, que a gente tem a questão da abstinência, tabelinha, muco, depende ali de uma disciplina alta. Se a pessoa realmente não tiver esse perfil, a chance dele falhar é muito grande. E lembrando que no líquido que sai antes da ejaculação já pode ter espermatozoide, gente. Então, se a pessoa se masturbou e tá transando na sequência, se masturbou de manhã, tá transando ali à tarde, pode ter espermatozoide no canal, gente. E aí, usa a camisinha sem colocar no momento correto, acaba engravidando. Então, dos métodos realmente seguros, que não dependem tanto assim do nosso comportamento, são poucas opções. Então, a gente tem basicamente os dispositivos intrauterinos. A gente vai ter uma aula específica de cada um desses que eu tô falando para vocês, tá? Mas assim, dispositivo intrauterino de cobre ou prata são os métodos não hormonais que a gente mais indica. Falando dos métodos hormonais, gente, são muitas opções, tá? Então a gente tem pílula oral combinada com estrógeno e progestágeno, a gente tem pílula oral isolada só com progestágeno, a gente tem injetável mensal
que tem os 2 hormônios também combinados. A gente tem injetável trimestral, que é uma vez a cada 3 meses, que faz aplicação, que tem só progestágeno. A gente tem anel vaginal, que também tem 2 hormônios. A gente tem adesivo, que também tem os 2 hormônios. Gente, são muitas opções, tá vendo? Fora isso, a gente tem os métodos de elongação, também hormonais, que são o implante, que coloca no braço, só de progestágeno, e a gente tem o DIU, o implante, né, o sistema intrauterino de levonorgestrel, que também só tem progestágeno, que agora nós temos 2 opções, o com alta dosagem e o com baixa dosagem. Algumas pessoas vão ter contraindicação ao uso de hormônio, seja por trombose, seja por uma outra questão. Então, lógico, se você tem uma contraindicação relacionada à sua saúde, a gente não vai ter gestão sobre isso, a gente vai ter que direcionar para outro método. Mas considerando uma pessoa que pode usar qualquer um desses métodos, o divisor realmente vai ser levar em consideração a questão dos efeitos colaterais. Então, no caso dos métodos não hormonais, né, falando de DIU, cobre, prata, eles vão aumentar a cólica e aumentar o sangramento. Então, se a pessoa sangra normal, pouquinho, esse aumento não vai ter muito impacto na vida dela. Mas se a pessoa já tem cólica, já tem sangramento, realmente ela vai ter que ter um grau de tolerabilidade muito maior para conseguir realmente suportar aquele... eu tenho paciente que sangra bastante e usa DIU? Tenho. Só que essa paciente realmente ela não quer usar hormônio de jeito nenhum. Então, no caso dela, ela vai preferir usar um remédio para dor, entendeu? E manter o método não hormonal. Mas o método hormonal, ele tem características também muito positivas. Então, no geral, ele vai melhorar a TPM, porque ele tem ação sobre o ciclo, então ele pode melhorar a TPM. Ele pode reduzir a cólica ou zerar a cólica. Ele pode diminuir o sangramento ou zerar o sangramento, dependendo do método que você escolher, tá? Tanto um quanto o outro pode ser usado na amamentação. Logicamente que se tiver estrogênio não pode, porque diminui a produção do leite. A gente também vai ter uma aula específica disso. Mas basicamente, gente, o raciocínio é a interferência no ciclo menstrual. Então, os métodos que não têm hormônio, eles não vão influenciar nisso. Hoje a gente tem métodos hormonais de baixa dosagem que de fato não bloqueiam a ovulação e a mulher continua tendo alguma ciclicidade, mas ainda assim existe uma quantidade de hormônio na pessoa. Então realmente você precisa ter esse pensamento de quão importante é para você não usar hormônio. E tendo esse pensamento do quanto que você realmente não quer usar hormônio, a gente vai avaliar os seus sintomas para realmente saber, será que no seu caso realmente não seria benéfico você usar um hormônio para melhorar determinado sintoma, como por exemplo cólica e sangramento? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar na hora de definir o método. Esse bate-papo parece uma coisa fácil para algumas pessoas, mas não é não, gente. Então você que é aluno, você que é médico e vai atender, você pode ter 2 mulheres iguais. Vamos supor que existam essas 2 mulheres iguais, mesmas características de saúde, mesmo comportamento, tá? Só que aqui dentro elas pensam diferente. Para uma é muito importante não usar hormônio, para outra tanto faz. Então, para essa mulher, ela consegue tolerar mais a cólica, possivelmente, ela consegue tolerar melhor um efeito colateral de cólica. Quando para outra mulher, que tanto faz para ela, talvez ela tolere menos. Então, aquele efeito colateral ela vai tolerar menos. Ou, por exemplo, para uma mulher ficar com um pouco de acne, não tem problema, e ela prefere tratar de outras maneiras, até naturais ou dermatológicas, e ela prefere ficar sem o hormônio. Para uma outra mulher, se você passa um hormônio que possa dar acne para ela, ou se ela usa um método que é neutro em relação à acne dela, para ela vai ser uma tragédia por conta de trabalho, exposição, porque realmente ela se sente muito prejudicada em relação à autoestima. Então, gente, o desafio é maior, viu? Você que é médico, que está assistindo esse curso, o desafio é maior. Não basta você tentar colocar a mulher numa caixinha. Você realmente precisa entender como ela vê o mundo, como ela se coloca em relação ao mundo, porque isso tem a ver com como ela vai lidar com possíveis efeitos colaterais ou o que você pode levar para essa mulher de benefício escolhendo o método dela e realmente melhorar um outro sintoma. Semana que vem você vai receber o conteúdo falando detalhadamente sobre cada método. Vai saber como eles funcionam, quais os benefícios, quais as desvantagens, o que eles podem ter de efeito colateral, as contraindicações
E aí você vai poder realmente se colocar em relação a esse método. Enquanto isso, eu gostaria que ao longo dessa semana você fosse refletindo sobre as questões que a gente está pontuando aqui. Até quanto é importante para você ficar sem hormônio? Até quanto é importante para você usar um método hormonal que melhora o seu sintoma? Até quanto é importante para você a questão da cólica, a questão da menstruação? Será que para você é importante, realmente é um impacto para você parar de menstruar ou reduzir essa menstruação? Para você seria importante ficar sem hormônio? Ah, não, para mim é muito importante melhorar da minha dor. Então, isso é realmente muito importante para que você consiga ter o melhor do que o método tem a oferecer para você.